aqui do Cabra Macho, sim senhor, eu quero ler um texto para nós em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, eu vou ler para a gente a partir do verso 29 até o verso 31. 1 Coríntios 7, do verso 29 ao verso 31, que diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E algumas vezes, nesse contexto aqui de 1 Coríntios 7, como no verso 26, Paulo fala da angustiosa situação presente. Ele também menciona o fato de que preferia que as pessoas, naquele contexto, nem casassem por causa da presente e angustiosa situação. Enfim, o contexto de 1 Coríntios 7, nessas palavras, nesses conselhos que Paulo dá relacionadamente ao casamento, sempre tem-se que levar em consideração o que estava acontecendo no Império Romano e os tempos de opressão. E, obviamente, Paulo veio a morrer posteriormente, já entre os dias de Calígula e Nero, mas o Império Romano nunca foi bolinho. E a igreja foi extremamente maltratada. Houve momentos de ápice de maus tratos, como nos dias de Calígula, de Nero e mais adiante, nos dias da morte do apóstolo João, nos dias do imperador Domiciano. Posteriormente houve várias outras crises difíceis, mas essas três são as mais hitlerianas contra os discípulos de Jesus. E aqui, nesse contexto de 1 Coríntios, esse é o clima de medo, de quase certeza de que um casamento acabaria em separação entre os casais, não porque eles não se gostassem ou porque eles assim desejassem, mas porque as circunstâncias poderiam fazer com que o homem tivesse que fugir para um lugar e a mulher refugiar-se em outro, ou porque o homem fosse preso e dali levado a um cárcere, e de lá para uma situação possível de execução por causa da fé. Então Paulo diz, por causa dessa situação, desse contexto, é que eu nem recomendo muito que vocês se preocupem com o casamento. Quem me dera todos vocês tivessem domínio, meu querido Tony, chega mais para frente, tivessem domínio e arbítrio sobre vocês mesmos, ao ponto de que vocês não precisassem casar-se e tivessem esse autocontrole tal qual eu tenho e tornasse cada um de vocês tal qual eu sou. Então tem muita gente que parece que esquece o contexto e acha que Paulo era um cara contra a felicidade conjugal, quando na realidade vem dele a denúncia de que é heresia e apostasia que se pregaria em tempos apocalípticos a proibição do casamento. Portanto, nem combina com Paulo dizer que é uma apostasia proibir a união entre o homem e a mulher e, ao mesmo tempo, dizer que ele tinha um problema com o casamento. O único problema que ele aqui expressa é com o contexto. Há contextos nesse mundo, nessa vida, na presente existência, que são tão dramáticos, aonde não se recomenda, não se deveria, em nome do bom senso, recomendar que pessoas se casassem, porque aumentariam imensamente suas dores, seus sofrimentos e suas angústias. Assim fazendo, em casos dessa natureza, a solitude de autodeterminação dá muito mais liberdade e faz as pessoas sofrerem infinitamente menos, porque não se preocupam com ninguém além do que consigo mesmas. E se alguma coisa acontece, por exemplo, a um homem casado, a uma mulher casada, a sua dor é aumentada ao infinito, porque ele deixa de pensar apenas no que lhe está acontecendo. E amplifica-se imensamente a dor em relação ao que vai acontecer ao outro,
se o mesmo fim trágico lhe acometerá, caso não o acometa, como ele vai sobreviver, e se houver filhos, a situação fica extremamente mais dramática. Então eu faço aqui essa interrupção apenas para situar todos nós aqui, todos nós ali, em relação ao contexto do que está sendo dito. Portanto, ele diz: o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Por causa dessa situação, os casados que estejam casados, casem-se e permaneçam no casamento como se casados não fossem. Mas também eu digo que os que choram sejam como os que se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não se utilizassem. Porque a aparência deste mundo passa. Ora, eu acabei de dizer que quase toda a radicalidade que Paulo faz aparecer aqui em 1 Coríntios 7 tinha como invólucro esse contexto histórico que eu acabei de explicar. Mas se a gente esquecer o contexto histórico, e obviamente o aplicativo imediato do contexto histórico torna as palavras dele extremamente sensatas em relação ao que eu acabei de dizer sobre os riscos de separação e as dores aumentadas, mas se a gente esquecer isso e pensarmos apenas num fato simples, é de que o tempo se abrevia mesmo para todos nós. Independentemente de Calígula, de Nero, do Império Romano, de perseguições políticas, o tempo é muito breve. O tempo passa com uma rapidez enorme. Não só, mesmo que a gente siga a cronologia etária e viva conforme as estatísticas médias asseguram que o homem médio de hoje vive, aí até 70 anos, 75, os mais longevos passam de 80, mas mesmo que assim seja, tudo passa com uma rapidez extraordinária. Agora, independentemente disso, nenhum de nós sabe quanto tempo mais tem pela frente. Ninguém pode viver baseado em estatística. A gente tem que viver cada dia chamado hoje, fundado exclusivamente na fé. Porque uma bolinha de ar viajando aqui na minha corrente sanguínea pode me gerar um stroke aqui na hora, um AVC, e já era. Morte súbita existe. Diagnósticos, às vezes, de doenças cujo prognóstico é horroroso, acontece de vez em quando. O Senhor cura, mas não são todos os que, sendo do Senhor, experimentam curas milagrosas. Às vezes o milagre é a manutenção da alegria, da consolação, da perseverança, em meio a toda a dor, consolando outros até o fim. De modo que é breve o tempo. E se abrevia para todos nós, e ninguém deve ter nenhuma dúvida a esse respeito. Hoje nós estamos, amanhã a gente pode não estar. Há alguns aqui que são jovens demais para sentirem o peso desse significado. A juventude é muito ilusiva, ela nos dá a sensação de que a nossa vida dura para sempre. Ou não precisa nem ser a juventude, basta que você não esteja sentindo nenhuma dor. Nenhuma dor que parece que você vai viver para sempre. Mas, por exemplo, aqui entre nós, tem um irmão que vive todos os dias a relatividade da brevidade do tempo, da brevidade dos dias, e aproveitando a cada dia o significado de cada dia chamado hoje, que é o nosso amadíssimo, estimado Loedir, que está aqui conosco,
que é uma bênção entre nós. É um homem que fala pouco e diz muito com a vida dele, com a atitude dele. Ele não sabe o quanto ele me comove e o quanto ele me inspira todos os dias. E ele e a esposa dele, a Cristina. E ele tem uma deficiência renal radical, está numa fila para transplante, num país onde as perspectivas a gente nunca sabe se vem, se não vem, quando vem. A gente pede a Deus que venha. Eu gostaria muito que aparecesse alguém, quem sabe até próximo de nós, que tivesse compatibilidade total e um coração generoso para oferecer um dos seus rins ao Luedi, porque ele faz hemodiálise todos os dias, todas as tardes, e ainda está lá atendendo o telefone e servindo às madrugadas, mas ele sabe que os dias são breves e carrega no coração dele essa certeza com pacificação cada dia maior no Senhor. Eu peço a Deus que a graça de Deus intervenha na sua vida, Luedi, e que você tenha muitos anos de vida entre nós, porque você tem sido uma grande inspiração. Você nunca se levantou para pregar, mas assentadinho nos lugares onde você está, você fala para todos nós e para todos quantos conhecem você uma mensagem forte, poderosa. E eu tenho orado pedindo a Deus que lhe dê um rim, seja por uma intervenção miraculosa dele, seja por outro tipo de intervenção miraculosa, aquela que aproxima um ser humano de outro ser humano de tal modo que, em havendo compatibilidade e não havendo risco de rejeição orgânica de sua parte, o rim de alguém lhe pudesse servir de doação para aumentar a sua qualidade de vida. Mas eu disse isso a propósito de que aqui entre nós temos alguém que vive todo dia um dia apocalíptico. Todo dia é um dia do fim, é um dia terminal. Ou é um dia que demanda dele um esforço de sobrevivência terminal. Porque se ele cansasse e dissesse, não vou mais fazer essa hemodiálise, ele iria. Aquela máquina é um instrumento moderno da graça de Deus, revitalizando e purificando o sangue dele, tirando todas as impurezas que os rins não conseguem retirar. E por cuja graça científica, o meu coração é também extremamente grato a Deus. Mas o dia e os tempos se abreviam para todos nós. Um acidente de carro, sábado, quando acabou aqui a nossa vigília, 5h30 da manhã, o meu querido amigo Jerry, que é meu amigo já há 23 anos, trabalhando comigo, me chamou ali num cantinho e falou, pastor, faça uma oração por mim. Eu fiquei tão comovido, ele nem sabe, como eu fiquei internurado e comovido. Faça uma oração por mim, porque eu comprei uma moto para eu dirigir, me locomover pela cidade, e eu queria que o senhor orasse, pedindo a Deus que me dê proteção. Porque uma moto, estatisticamente falando, é um veículo mais perigoso do que a maioria dos veículos. Mas não precisa ser numa moto, basta estar vivo. A gente tem ouvido falar aí de histórias de pessoas que estão cultuando num lugar e o telhado cai. O cara pega um elevador e as cordas de aço arrebentam e ele vai. Enfim, são tantos os modos da gente ser levado. E é tão frágil a nossa existência a ponto de Jesus dizer, nenhum de vós tem o poder de acrescentar um côvado, meio metro, ao espaçamento da sua jornada geográfica nesse mundo, dizer, eu garanto o próximo passo. Ninguém garante passo nenhum, em tempo nenhum, exceto na ilusividade, na fantasia
da juventude ou da arrogância quando o cara pensa que é imortal. Mas eu sepultei um filho que não tinha doença em lugar nenhum no corpo. Podia doar o fígado, podia doar os rins, podia doar o coração. Os olhos eram perfeitos, não tinha nenhum problema, mas foi. E foi assim, no abrir e fechar de olhos. Porque tudo é frágil, tudo é breve. Então, de um lado considerando o contexto histórico do qual Paulo falou, e de outro lado considerando a nossa situação de fragilidade, é que esse texto, especialmente não no que diz respeito a casar ou não casar, mas no que diz respeito a esses 4 princípios que Paulo enunciou aqui, se tornam princípios completamente relevantes e vigentes para nós, em qualquer que seja a situação da vida. Eles quase que se assemelham a um texto de natureza budista, de tão zen, que é a definição que Paulo faz aqui, como sendo o melhor estado mental, a melhor condição para um ser humano viver num mundo que de um lado é perigoso e numa existência que de um outro lado é fugidia e é frágil. Frágil. Para nós e para os que estão à nossa volta, para os que contam conosco. E essa é uma lição que um cabra macho, sim senhor mesmo, de Jesus, tem que internalizar para ele. Do contrário, ele nunca será transformado num homem. Nem na sua autocondução, como um homem viajando, consciente do seu estado de peregrino na face da terra, que é o único antídoto contra a arrogância, contra a soberba, contra a vaidade, contra o sentimento de posse, de controle, de dominação. É o único antídoto contra o culto ao hedonismo, ao capricho, ao prazer. Essa consciência da nossa fragilidade, da temporalidade e do estado passante de todas as coisas. Nada permanece, nada fica, tudo passa, e passa muito rapidamente. E nós voamos. Qual é a sua idade? 15. O mais jovem entre nós tem 15 anos. Ele está acompanhando o paizinho dele. Tá o pai, tá o filho, parecidíssimos. Agora, para você o que eu estou dizendo parece assim a conversa de um velho, cheio de dor, coitado desse cara. Esse cara está muito pessimista, porque ele não sente dor nenhuma, ele está aí inteirão. Está sentindo dor em algum lugar? Não, né? Está tudo legal, tudo funcionando. Agora, me pergunta se eu estou sentindo dor em algum lugar. Estou com uma pequena cólica hoje. Uma pequena cólica. Não sei o que foi, isso é uma pimenta do reino. Antigamente eu podia tomar vidros de pimenta murupi. Hoje, meu amigo, se eu me distrair, a comida vier com um pouquinho de pimenta do reino, me dá cólica. Olha só que coisa estranha. Esquisita, não é? Então, se prepare, porque você vai chegar lá. Aí você vai dizer que aquele cara era um sábio, ao invés de ser um ser negativo. Porque é assim que é, para todos nós. Eu já vivi achando que dor não existia, só se eu desse uma topada, uma ralada, brigasse na rua e errasse o soco e entrasse de mão no paralelepípedo. Do contrário, nada doía. Agora eu sei que dói, meu amigo, dói. Você é uma dorzinha ciática. Hoje eu fiz o papo de graça aqui com uma dor ciática terrível. Cheguei legal pra caramba, meio-dia eu tava todo cheio de dor ciática, olha só. Faz parte. Outro dia eu vi um velhinho falando assim: os otimistas não sabem o que eu espero. Ótimo. Pois bem, o que Paulo diz aqui nesse texto não tem nada a ver com pessimismo, tem a ver com uma lição que você de 15 anos deveria aprender hoje.
Em todos os aspectos, ela é o melhor conselho desembabacante que um ser humano pode receber. É o melhor conselho contra a tolice e a vaidade. É o melhor conselho em relação a curtir uma mulher, a curtir o marido ou a mulher num casamento. É o melhor conselho em relação a ganhar dinheiro. É o melhor conselho em relação a ter posses. É o melhor conselho em relação a tudo. É possuindo sem ser possuído por nada. E aqui eu quero começar com aquilo que de imediato nos diz mais respeito nas ênfases do cabra macho, que são as relacionalidades conjugais, mas eu espero não me ater apenas a isso. Em relação a homem e mulher, ele diz: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. E esse é um conselho maravilhoso, porque ele não está dizendo para os casados se tornarem irresponsáveis. Nem ninguém está mais nem aí para o outro, nem coisa do gênero, ao contrário. Casamento, do ponto de vista de Paulo, como de resto do ponto de vista do Evangelho, é uma manifestação humana, misteriosa e metafórica do significado de Cristo e da Igreja. Então, o marido ame a sua mulher, cuide da sua mulher, trate-a como parte mais frágil, lave-a pela palavra, entregue-se a ela, se doe a ela, e a mulher respeite seu marido, reverencie o seu marido, considere o seu marido, ame o seu marido. Então, quem diz isso não pode estar aqui ao afirmar os casados sejam como se não fossem, querendo tirar o significado do vínculo. O que ele está é ensinando os casados a não idolatrarem o vínculo conjugal, em primeiro lugar, como em geral acontece. Em geral, casais que se amam acabam se tornando os deuses um do outro. E perdem a liberdade existencial. E perdem até o realismo, quanto ao fato de que dificilmente morrerão juntos. Alguém vai primeiro, alguém vai ficar. O curso da vida é este. Então a gente tem que amar sabendo que vai chegar uma hora em que o ser amado partirá. E alguém ficará viúvo, e alguém permanecerá. E faz parte. Não dá para sincronizar, dá para sincronizar o dia do casamento, não dá para sincronizar o dia da partida. E quem quer que esteja indo vai ter que ir com aquela alegria da glória de Deus, e quem quer que fique vai ter que ficar com aquele amor altruísta que celebra a alegria do outro na glória de Deus, sem se enterrar junto, porque o outro enterrou apenas o corpo, ao contrário, borboleteou para dentro da glória indizível do amor eterno de Deus. E essa consciência tem que estar instalada em primeiro lugar na gente. Em segundo lugar, ao dizer isso, Paulo estava nos recomendando coisas que têm uma importância vital do ponto de vista existencial na manutenção de qualquer casamento bonito. Que tem a ver, por exemplo, com a manutenção da liberdade. Não para que cada um viva para um lado, mas os casados sejam como se não o fossem, carrega consigo aquela vontade inventiva de dar ao outro o máximo de leveza. Porque o homem conquista uma mulher tentando dar leveza a ela. Ninguém chega diante de uma mulher dizendo: oh, você quer ficar comigo? Se quiser namorar comigo, eu prometo que eu vou te oprimir todo dia. Eu vou ligar para você umas 30 vezes por dia. Essa tua cabeleireira vai ter que ter celular e bip. Não dou mole não. Não dou mole não. Eu não tenho, olha... Amigos, todas as amizades vão acabar com amigo e com amiga, com primo também, com todo mundo. Vou ter que registrar todo mundo com carteirinha e crivo. Você quer? Ninguém chega assim. Aí ela vai falar: nó,
Que ótimo, né? Que era tudo que eu estava buscando na vida. Ai, meu Deus. Ninguém chega assim, o cara diz, ele fica até falando mal do ex-namorado, mas que bobo, ciumento, que tolo. Ai, meu Deus, encontrei um cara tão leve. Coitadinho. Tão leve, tão tranquilo, um cara que confia em mim. Isso. Um cara que sabe que eu não vou traí-lo, não vou nada disso. É a leveza em pessoa, que bom. Tem zelo por mim, mas não é neurótico, não carrega nenhuma paranoia, não me oprime, não é meu tirano. Mas uma vez que coloque o chamegão aqui no dedo, meu amigo, cara, aí vem o peso do mundo inteiro. A bichinha fica ali debaixo de um tacão e frequentemente o oposto, o cara também. É um peso, tem mulher pesada, tem mulher que pesa megatons. Não é moleza, não. Urânio enriquecido. Meu amigo, pesa. A gravidade é leve perto da bichinha. Eita. Então, porque a institucionalização do casamento carrega uma sensação de posse, e de uma posse tirânica, uma posse adoecida, e uma posse burra. Porque parece que as partes esquecerem que a outra pessoa que está lá é a mesma que um dia foi conquistada pela leveza, pelo carinho, pela poesia, pelo encanto, da impressão que depois de casada a pessoa não precisa mais de leveza, de poesia, de encanto, de sedução, de aproximação feliz, de nada disso, que você pode apresentar a pior carranca, pode jogar o pior peso, porque tem um grilhão prendendo vocês, não é uma aliança, é uma cadeia conjugal, aprisionando vocês dois, e aí as pessoas escrevem para o chat. Isso. Dizendo o que eu faço, meu Deus, não aguento mais, é um negócio danado. Porque os casados não casam-se para tornarem-se exatamente como eles eram antes de se casarem, ou seja, encantadores um para o outro. Sim. Encantadores. E aí, esse princípio ganha um significado existencial enorme, mesmo quando você esquece o contexto histórico, mesmo quando você esquece a própria brevidade da existência, que não garante a ninguém nenhuma continuidade de nada, e que nos aconselha até na conjugalidade a vivermos o dia chamado hoje, que é o único dia que nós temos, é esse dia chamado hoje, para vivermos com o outro. E fazemos isso com essa consciência de que os casados sejam como se não fossem. Gente, se todos os casados resolvessem viver como se não fossem casados, no sentido de estarem agrilhoados um ao outro, mas se todos os casados praticassem o espírito da conquista, do encantamento, da leveza, da liberdade, do envolvimento, da atitude que traz o melhor para o outro porque quer que o outro conheça o melhor de você e não o pior de você, se todo casamento fosse mantido no sonho de que o outro fosse o beneficiário do meu melhor e não do que de pior eu consiga construir, os casamentos não se tornariam naquilo que eles de fato se tornam desgraçadamente. E vocês concordam com isso? Que o que desgraça é que, de alguma forma, aquele negócio que um dia fez tudo ficar insuportavelmente sedutor, gostoso, a gente joga para o espaço, porque a gente diz agora cartorializou, é meu e ninguém tasca, a gente bota um grilhão, e aí é CC, mau hálito, grosseria, rudeza, estupidez, e vai, e os casados se tornam como se fossem. Como se fosse. Como se tivesse uma chifopagia ligando os dois. É aquele casamento como sinônimo de chifopagia. E o casamento gera uma chifopagia, gera uma simbiose saudável de alma, apenas se ele mantiver esse estado de que os casados sejam como se não fossem. Porque é esse estado que gera a conjugalidade feliz, alegre, leve, poética, encantadora, sublime, desejosa e contínua, com a qualidade daquilo que um dia foi o melhor que eles provaram.
Mas quando se esquece isso e diz, eu agora tenho o que eu queria, acabou. Você terá o que você não quer. Na hora que você diz, agora eu tenho o que eu queria, ela é minha ou ele é meu, aí danou. Aí dançou, cara. Estragou tudo. Então, o primeiro princípio que fica aqui para nós, em qualquer que seja a situação, é que os casados sejam como se não fossem. Agora, a maioria dos homens que aqui estão são casados. Quantos solteiros nós temos aqui? O Braulio não vale. Ele não está casado com aliança no dedo, mas está comprometido com... Até guardou o pega-moça dele lá. Quantos solteiros nós temos aqui? Erguam a mão assim sem medo. 1, 2, 3, 4. Aí temos um solteiro muito experiente. Lá atrás, o Tony. 4 solteiros. O Tony está solteiro. Certo? Os outros estão casados. Agora, honestamente, a sua mulher diria que o melhor da sua vida você está apresentando hoje a ela, ou ela olha assim com certa saudade de você? Ela sente uma saudadezinha? Honestamente, você acha que ela sente? Daquela chegada, daquele approach, daquele interesse, daquela preocupaçãozinha com uma coisa nova, com uma introdução de um quinto elemento na relação. Vocês não concordam que parece que a gente entra num estado de dormência, de desimportância no casamento, e que isso vai desgraçando tudo? E que toda bondade é vista como natural, que todo carinho é visto como obrigação, que todo cuidado é visto como parte do pacote, que todo meu amor é ouvido como se fosse, ei colega. E a gente vai perdendo ouvidos, perdendo a emoção, perdendo o retorno, perdendo tudo. Eu não estou falando daquele estado de apaixonamento enlouquecido, porque o cérebro não suporta mais do que 4 anos aquele estado. De hormônios em estado de excitamento apaixonado, de pathos, de loucura, como os gregos diziam, da paixão. Estou falando de amor com carinho. Carinho que não gera exaustão. Que é uma exaustão que você não sente com os filhos, por exemplo. Você nunca sente com os filhos essa exaustão. Só se eles estiverem te enchendo o saco. É verdade. Se eles começarem a virar uns diabinhos, assim, na fase aborrecente. Do contrário, se eles forem caras que te tratem com tratabilidade, você sempre está ali com o seu melhor como resposta para eles. Por que com a mulher é diferente? Por que com o marido é diferente? Que mal ela te fez em te dar gostoso? Que mal ele fez a você de dizer você é minha mulher e eu gosto de cuidar de você? O que essa bondade ganhou de direito paradoxal de produzir tanta maldade? O que essa confiança em sendo estabelecida abriu de espaço para tanta perniciosidade, desinteresse, descuido e falta de trato e de gentileza e de cuidados tão básicos que a gente tem em qualquer aproximação de qualquer outro que a gente queira conhecer e se fazer amar? Que desgraça carrega esse cotidiano conjugal que nos ensina um dia depois do outro a bênção de a cada dia tratar o outro como se fosse o primeiro, com gentilezas tranquilas. Num primeiro encontro, você chega e diz para a mulher que está ao seu lado, me passa esse negócio aí. Diz, passa esse negócio aí. Se reserva para nós às 8 horas da noite, o restaurante não atrasa não, hein? Primeiro encontro, o cara chega e diz, olha só, meu amor, vou levar você hoje no restaurante e tal, fiz reserva para nós às 8 horas. Caio, solteiro, como é que é a reserva? Solteiro, o cara fiz reserva namorando a gatinha. para nós às 8 horas, mas olha só, meu amor, se tiver um atrasinho, não esquenta não. Eu tô aqui. Metro é meu amigo, tal. Ela chega, me perdoa, me atrasei 15 minutos, meu amor, que é isso? Deixa pra lá, chego lá, o Metro é meu amigo, tranquilo.
20 anos depois. Cara. Mesmo restaurante, mesmo metro, mesmo tudo. Que porcaria, eu vou sozinho, vai de táxi. Não vou deixar o metro esperando, não. Vou ficar morrendo de vergonha, tá pensando o quê? Aí, até o cálice na mesa. Passa aí, por favor. Quando fala, quando ele é um cara elegante. Ele, passa aí, por favor. Quando ele é assim, aquele cabra macho desgraçado, não senhor. Passa aí. Aí ela, o que, meu amor? Parece que é cega, o cálice. Ah, tá bom, tá aqui. Aí quer que à noite ela esteja lá. Sim, meu amor. Não rola. Venha. Pelo amor de Deus, minha gente. É muita falta de gentileza. Não estou nem falando de amor ainda, é só de tratabilidade mínima. Se você até na hora de perguntar as horas, o cara, depois, que horas tem? Não tem nem a gentileza de dizer, meu amor, por favor, você me diria as horas? O que custa? Você não diria isso ao seu patrão? Não diria isso a qualquer um outro? Por que com a sua companheira tem que horas tem aí? É um negócio horroroso, ele só pode ser diabólico. O que acontece é diabólico, é demoníaco. Aí vem Paulo e quer restaurar isso na gente, dizendo, olha, tratem a sua mulher ou o seu marido como se fossem os últimos dias. Vocês já viram como, mesmo os casais que mais brigam, quando recebem a notícia de que um está numa fase terminal ou morrendo, imediatamente volta a delicadeza? Ai, meu amor, meu bebê, me desculpa tudo que eu não cuidei de você. Pelo amor de Deus, vai esperar o cara tá morrendo para ficar legal assim? Ou a mulher tá partindo para ficar legal assim? Tem marido que só se torna o melhor marido do mundo viúvo. Depois que a mulher vai, aquilo que era mulher de verdade. Pelo amor de Deus, porque que em vida não? E essas coisas não demandam chegar com buquês e buquês, não. É buquê de carinho, de gentileza, de trato, de fala. Sim. Sim. O que custa, meu Deus? São gestos banais que a gente conseguiria ter por qualquer vagabunda que nos interessasse, quanto mais pela mulher que a gente diz que é a mulher da vida da gente. Os casados sejam como se não fossem. Isso restaura a poesia, isso restaura a gentileza, isso restaura a leveza, isso restaura aquela liberdade confiante, isso faz o outro ser tratado não como quem existe num estado de dívida e que toda vez que aparece é objeto de uma inquirição, o que vai tirando toda a alegria de ser, de qualquer que seja a vida, de qualquer que seja o coração, de qualquer que seja a relação. Vocês concordam comigo? Agora, como já são 8:50, eu quero prosseguir rapidinho, apenas dizendo os outros princípios. Ele diz, também os que choram sejam como se não chorassem, na perspectiva de que a existência vai nos trazer muitas razões de choro nessa vida. Então ninguém se surpreenda com os motivos de choro nessa existência. Nem na existência individual, nem na existência conjugal. Faz parte, a gente chora uns pelos outros, chora por doenças, chora por perdas, chora pela dor do outro. No casamento é o lugar onde mais se deve chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Mas até os que choram existam como se não chorassem. Também os que choram como se não chorassem, aquele choro que não carrega amargura. Que é outra coisa a aprender-se no casamento, é a chorar apenas o choro que lava. O choro bem chorado, ele tem um poder terapêutico de uma lavagem na alma. Sim. Lava, é um colírio, ele lava. Só quando ele é aquele choro da amargura, é que ele entranha tristezas perversas. Mas quando você aprende a chorar, todo choro é redentivo, todo choro é laxante, todo choro é um colírio,
Todo choro é uma lavagem, lava os resíduos emocionais, afetivos, tira a sujeira, tira o lixo, tira os equívocos, tira o peso emocional desnecessário das coisas. Eu adoro chorar. Eu também gosto de chorar. Ah, chorar, meu amigo, é uma maravilha. Eu gosto de chorar quando eu estou feliz, eu gosto de chorar quando eu estou triste. Eu não quero nem saber, eu quero é chorar. É bom. Quem morreu, eu quero é chorar. É bom demais. Ah, é uma alegria chorar. Eu não choro mais para não constranger as pessoas. Hoje eu quase uma chorada aqui, olhando para o meu amigo Loedi, mas eu não queria que ele pensasse que tem nenhuma tristeza, só tem alegria por ele aqui. Quando eu estou muito alegre, eu choro também. É uma bênção chorar, como se não chorasse. Sem aquele choro amargurado, nem de tristeza, nem de infelicidade. É só o choro que lava, que purga, que desanuvia, que purifica o ser. É o choro do bem-aventurado. É o choro que consola, traz consolação. Também ele diz, é necessário que os que se alegram sejam como se não se alegrassem. Que é para não viverem aquele culto à alegria. A alegria exterior. Ai, meu Deus, eu sou infeliz porque não tive motivos para rir no último mês. Eu lá sei quanto tempo faz que eu não dou uma gargalhada. Eu dei esses dias porque toda sexta-feira à tarde eu saio com o Mateuzinho. Aí eu gargalho pra caramba. Porque uma gargalhada eu só saí com o moleque. E esse fim de semana a Helena estava aqui com ele, eu fui com eles ali ao kart. Meu Deus, foi muita gargalhada. Mas fora isso, eu não sou um cara que gargalho muito não, sou muito feliz, mas de poucas gargalhadas. E não tem nenhum culto à alegria. A alegria me surpreende todo dia. E a grande alegria que me habita é aquela no Senhor, que me habita mesmo no dia de sepultar o ente mais amado. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí quando você internaliza isso, até mesmo a alegria não é objeto de culto. E é justamente quando a alegria não é objeto de culto para você, que ela se instala com perenidade em você. É uma contradição. Ela se instala perenemente em você, quando você deixa de cultuá-la como uma exterioridade. E aí ele diz, e os que compram como se nada possuíssem. Que é essa coisa de você não ser dono de nada. Porque às vezes o cara vai ficando com a vida desgraçada e a conjugalidade experimenta déficits de felicidade extraordinária quando o marido se sente dono de tudo que comprou. De tudo que conquistou. Aí é receita para ir acabando todas as alegrias do casamento quando os objetos vão virando objeto de culto, quando o marido vai se transformando no patrão do lar. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Quando você estava falando do primeiro tópico, veio uma frase que eu li uma vez no livro, sobre nós muitas vezes firmarmos a nossa felicidade em alguém. Porque em decepcionando o tempo, as frustrações, o peso que há da existência na vida do outro, venha se transformando, mudando então aquilo que era a primeira persona dela, aquilo que você esperava, aquilo que tinha no início. Então, pela decepção de não ter mais isso, você acaba sendo uma pessoa infeliz, frustrada por falta daquilo que você no início tinha, e aí começa um turbilhão, um ciclo de ir não recebendo aquilo que te fazia feliz, não sendo mais feliz, fazendo o outro infeliz também. O pior equívoco do mundo é pensar que alguém faz alguém feliz. Exatamente. Pessoas felizes são pessoas felizes em si mesmas. Um casamento feliz é a união de duas pessoas que em si mesmas são felizes e que não transferem para o outro nem o motivo, exatamente nem a razão da sua felicidade. Esse é o erro do início de um relacionamento em que firma-se a felicidade no outro, né? E exatamente Agora, só gente feliz pode se casar. Porque gente que casa para ser feliz está perdido. E aí ele prossegue dizendo, e os que se utilizam do mundo como se dele não se utilizasse. Porque tudo passa, minha gente. Eu estou aqui achando uma maravilha usar a internet, né? Eu desço de casa, sento aqui nesse lugarzinho, olha que púlpito Deus me deu.
Deus deve ter, assim, uma vontade muito grande de me fazer uns carinhos inexplicáveis. Olha só. Estou aqui pregando. Do lado de lá, tem dias que tem um engenhão cheio. E eu estou aqui de papo com Braulio. Agora, isso vai passar. Vai passar, gente, vai acabar. Mesmo que não seja porque eu fui, vai passar porque vai chegar uma hora em que isso vai coagular, o mundo vai mudar. A gente está vivendo dias difíceis, vai chegar uma hora. Eu tenho recomendado até lá ao Elmo, para no novo portal já vir com aquele mecanismo de download automático de tudo para as máquinas das pessoas. Porque vai chegar uma época, todo mundo diz, a internet não pode ser desligada. Não pode, é o caramba. Basta ter uma crise nuclear no planeta e de outras naturezas e catástrofes universais que vai desligando, desconectando tudo mesmo. Apagou a luz, meu irmão, acabou a internet. Faltou água, acabou a internet. Faltou água, vai faltar energia. Crise petrolífera, crise nuclear, crise de qualquer natureza, o cara pelo menos guarda a informação no computador dele, que é uma máquina portátil, é um álbum de imagens, ainda que desconectado. Ele que salve aquilo para utilização futura, mas esse conforto aqui não vai durar para sempre. Por isso eu uso cada dia como se fosse o último. Porque os que se utilizam desse mundo façam isso como se dele não se utilizassem, não fiquem escravos da utilização. Vocês querem ver como a gente é escravo da utilização? Basta apagar a luz. Apaga a luz. E venha um dia, 24 horas de falta d'água. Nó, falta água. A gente começa a ficar doido. Falta água é o fim. Agora, os meus conterrâneos que moram lá no interior do Amazonas nem sentem a diferença, não tem luz mesmo, é lamparina. Se não tiver querosene não tem problema, eles acendem com outros óleos locais as suas lâmpadas. E água é água para qualquer um de nós. Mas até nesse sentido eles têm uma disposição muito maior, porque andar 4 quilômetros para pegar uma água em alguma cacimba, eles fazem, a gente não, a gente fica 10, 15 dias com o vaso sanitário entupido de bosta. Mas ninguém vai nem ali no Paranoá pegar uma aguinha, se tiver que ir a pé. Ai meu Deus, não vou não. E o pessoal que me ajuda sumiu. E o lago está lá, mas ninguém vai. Por quê? Porque nós que nos utilizamos desse mundo nos tornamos escravizados por tais utilizações. E o casamento, me digam se inclusive no casamento as utilidades desse mundo não são razões de briga o tempo todo. Briga o tempo todo. Se discute por causa do carro, se discute por causa da máquina de lavar, se discute por causa do micro-ondas. Já pensou? Um casal brigando por causa do micro-ondas. Se meu avô levantasse dos mortos, batia em todo mundo que estivesse brigando por causa do micro-ondas. Brigando por causa do gás. Do botijão. Ô, Caio, tem um tio meu que ele ficou 1 ano para comprar, a mulher dele ficou 1 ano para comprar o micro-ondas. É, né? É, porque ele achava que ia todo mundo ficar radioativo na casa dele. É, né? Isso é outra história, né? Ela ficou brigando com ele, não deixava não. Discussão. Mas então, eu estou falando dessa dependência. Então, os casados sejam como se não fossem. Os que choram como se não chorassem. Chorem o choro da consolação, não da amargura. Os que se alegram como se não se alegrassem, não cultuem a alegria, nem o riso, nem os excitamentos, porque eles não duram para sempre. Os que compram como se nada possuíssem. Porque as coisas vão e as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vêm. Pelo amor de Deus, eu já tive tanta coisa que se foi, tanta coisa que se foi, tanta coisa que se foi. Cada dia que passa, eu mais vejo a temporalidade das coisas. E olha que eu nunca fui um cara de dar importância às coisas. Mas eu me lembro que depois de uns 10 anos, tendo muitas facilidades, 15 anos, muitas facilidades a adicionar na vida, vivendo uma vida meio acima do padrão da humanidade, eu não digo financeiro, eu digo de poder, de dizer, eu quero ir ali
em meia hora e um amigo te mandar um helicóptero para te levar, eu preciso hoje visitar 5 cidades, e um amigo dizer, estou te mandando meu avião, vai lá. Isso é uma coisa anormal, né? Aí no dia em que essas coisas acabaram, parecia que eu estava assim meio sem mobilidade. No dia em que os meus cartões de crédito acabaram, no dia em que meu nome ficou inutilizável, eu passei uns bons 3, 4, 5 meses assim, parecia que estava faltando um negócio em mim. Depois eu falei, para de ser idiota, rapaz. Está te faltando nada. Absolutamente nada. E aí eu voltei a ser hippie. Sem lenço, sem documento, sem cartão de crédito, sem CPF bom, sem crédito, sem nada. Que maravilha! Não estou aconselhando ninguém a perder o crédito. Eu não fiz isso de propósito, foi tentando salvar coisas lindas que eu acabei sendo o encalacrado geral da história inteira. Mas hoje, e não é um hoje de agora, é um hoje que já dura 13, 14 anos, eu não sinto a menor falta, eu nem lembro que isso existe. A sensação de liberdade que eu readquiri foi extraordinária. Aí no início você diz, eu não posso alugar. Não posso alugar, e daí? Eu não posso financiar, não posso financiar, e daí? Financiamento foi um negócio que começou de um tempo para cá. Antes as pessoas juntavam dinheiro e compravam. E daí? Quanto mais livre você estiver, melhor, inclusive na conjugalidade. Quanto menos sensação de posse. Vocês vejam, os divórcios se tornam litigiosos por causa da posse. Raramente o marido chega e diz, não, eu tenho 3, 4 filhos com essa mulher, vivemos juntos tantos anos, ela foi minha companheira leal, eu vou discutir com ela o quê? Eu vou dar todo o conforto possível para ela. Eu é que sou um operador de ganhos aqui, eu é que fico com nada se for o caso. Mas não, vamos dividir e é sempre a menor parte, ele é o proprietário. É uma desgraça. Que começa tudo com os casados achando que são casados e achando que aquilo é uma sociedade, ao invés de ser uma relação leve, poética, de amor, voluntário e tranquilo no Senhor. Você levantou a mão, Tony, ou não? Não, só esticou assim, eu pensei que era um sinal para mim. Então, um pequeno intervalo, a gente volta, nós temos mais 50 minutos, encha o chat durante os 6, 7